O programa a seguir é livre para todos os públicos. Sete Lagoas tem aumento no número de eleitores. Saindo na frente, o Partido Verde realiza sua convenção partidária. E o PSC já se prepara para sua reunião na semana que vem. A Polícia Militar faz balanço de ocorrências dos últimos dias. Essas e outras notícias você confere agora no Notícias do Dia. Olá, muito obrigado por sua audiência em toda Sete Lagoas e região, né? Extrema audiência aí da TV Centro Minas, canal 58. Hoje, terça-feira, dia 26 de julho de 2016. Dono de oficina é atropelado na MG 424, próximo a Embrapa. Na manhã desta segunda-feira, por volta das 7 horas, um proprietário da oficina Cristelli, Jorge Luiz Cristelli, de 61 anos, morreu atropelado por um caminhão nas margens da MG 424, próximo a Embrapa. Ainda não se sabe como o acidente aconteceu. O condutor do caminhão informou à Polícia Militar que seguia sentido Sete Lagoas, Prudente de Moraes, quando viu de longe a vítima mexendo no capô do carro, parado do lado direito da via. Quando estava passando próximo ao carro, ele viu que o homem entrou na frente do caminhão, mas não conseguiu evitar o atropelamento. O velório está sendo realizado na creche do asilo, localizada na rua Quintino Bocaiúva, 148, no centro de Sete Lagoas. O sepultamento será hoje às 5h30 da tarde. Esse foi o segundo acidente fatal nas proximidades da MG 424 em menos de uma semana. E o número de eleitores de Sete Lagoas vem crescendo nos últimos anos. A informação é do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a contagem final do eleitorado dos municípios brasileiros para a eleição de outubro. Sete Lagoas teve um aumento de 1,33% em relação a 2014, totalizando 160.414 eleitores. A maioria dos municípios registrou aumento no número de eleitores, sendo menores variações Santana de Pirapama, Pequi, Cachoeira da Prata e Inhaúma. Já em Prudente de Moraes, houve redução em 8% em seu eleitorado. A Justiça Eleitoral de Sete Lagoas não confirmou quantos títulos foram cancelados ou suspensos na comarca. O eleitor que não cumpriu suas obrigações eleitorais nas últimas eleições fica sem votar na eleição. O Tribunal Superior confirmou que o ministro Gilmar Mendes, presidente do órgão, vai anunciar o fechamento do eleitorado em todos os municípios do Brasil, esclarecendo mais uma ação da Justiça Eleitoral. Veja como ficou o número de eleitores em Sete Lagoas e região. Sete Lagoas, 160.414 eleitores. Baldim, 7.009 eleitores. Cachoeira da Prata, 3.529 eleitores. Fortuna de Minas, 2.855 eleitores. Inhaúma, 5.396 eleitores. Jequitibá, 5.687 eleitores. E Santana de Pirapama, 7.460 eleitores. Então, gente, Sete Lagoas teve um aumento aí de 1,33%, né, o número de eleitores só de Sete Lagoas. Então, 160.114 eleitores aí prontos para votar nessas eleições, desse pleito eleitoral agora, né? Tomara aí também que o número de eleitores seja proporcional também ao número de candidatos bons para Sete Lagoas, para transformar essa cidade, uma cidade mais moderna, mais viável economicamente, para que a gente tenha aí também muito lazer, né? Trabalho, esporte, cultura, diversão, tudo que o Sete Lagoano merece e muito mais. E quem saiu na frente e realizou a sua convenção foi o PV. Os nomes dos candidatos a vereador também já foram divulgados. A convenção foi realizada no plenário da Câmara no último dia 23 de julho, com a presença de filiados e população. Desta convenção, saiu a chapa completa para vereadores, sendo 18 homens e 8 mulheres, sendo esta a chapa proporcional.
Em relação à chapa majoritária, já está praticamente definida uma coligação com o PP. Nós quisemos sair na frente porque as datas os prazos estão muito menores. É uma eleição atípica, muito mais rápida, muito mais séria. Então a gente quis já ter uma oportunidade de discutir melhor e já temos um tempo maior. Nós vamos sair com a chapa de 26 candidatos, 18 homens e 8 mulheres. Então nós vamos com chapa pura e completa na proporcional. E quanto à chapa majoritária, que o PV não lançou candidato próprio a prefeito, vocês estão em negociação? Como está hoje o PV em relação a apoio ao majoritário, ao candidato a prefeito? Como é uma eleição muito atípica, o quadro ainda está se definindo. Então, os candidatos a majoritários, eles ainda estão conversando. E nós fomos, eu acho que a proximidade do Renato ser o líder do governo aqui na Câmara e saindo candidato à reeleição, nós estamos mais próximos do Márcio Reinaldo. Conversamos com o grupo na convenção, o Márcio esteve presente, e lá os filiados, os convencionais, eles decidiram que a gente vai mesmo com o Márcio Reinaldo. Mas aí eles delegaram o poder para executiva do partido para que ele possa fazer esse fechamento já na convenção do PP. Amaro, a confiança do eleitor hoje nos políticos vem diminuindo a cada dia devido à situação, né, que vem de Brasília para os municípios, para os estados e municípios. Você, como membro da executiva do PV, que acompanha a política partidária nacional, você acredita que o eleitor este ano vai votar mais consciente? Eu acho que é complicado, é uma pergunta complicada, porque nós, como agentes políticos, nós também somos pessoas, nós também estamos decepcionados com esse quadro. A política, ela, de certo modo, ela reflete o que é também a sociedade. Então, de certo modo, eu acho que não vai refletir diretamente nessa eleição. Eu acho que é um processo dos partidos, é um processo das nossas instituições, é um processo mais amplo. Então, acho que no futuro essa consciência ela vai chegar. Mas a gente tem que ter paciência e tem que continuar trabalhando o nosso idealismo, a gente tem que continuar trabalhando a questão dos partidos, das pessoas, e é com educação e com tempo, com paciência que a gente vai chegar no ideal. Tá, então o PV, né, saindo na frente, realizando aí a sua convenção, já lançando o seu quadro aí de vereadores que vão disputar também as eleições desse ano. E matéria, né, sempre fantástica aí da minha amiga Silvana Emerick, sempre lembrando aí também, né, gente, ele falou aí tal sobre o pensamento do eleitorado brasileiro. Olha, o brasileiro até de saco cheio de político, da verdade, né? E pensa, vai, bate de sua posse, aquele, ó, tapinha nas costas aqui, depois o cara some, não tá nem aí, não liga pra você mais, né? Você pensa, você vai lá na Câmara, vai procurar o cara faz a maior hora com sua cara, né? Essa é uma grande verdade. Então é o seguinte, o brasileiro hoje, para escolher, eu acho também viável aí que nessas eleições o número de votos brancos, nulos, de gente que não vai votar, eu acho que vai aumentar um pouco também devido, né, o número aí de pessoas que estão desiludidas com a política nacional, né, e também vai transferir isso para a política municipal. Mas, infelizmente, né, felizmente também tem muita gente aí que pensa ao contrário, que vai votar, que acha que é muito importante também atuar, né, de maneira democrática para o crescimento aí político da nossa cidade. Vamos acompanhar, vamos ver. Está um grande mistério, né? Depois aí do que aconteceu politicamente no Brasil, está acontecendo momentaneamente, vamos ver o que vai acontecer dessa roda aí, né? Depois do intervalo, PSC confirma a realização de convenção e a Polícia Militar faz balanço de operações dos últimos dias. Já já a gente volta. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada,
saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. Diferença gráfica. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e fidelidade no acabamento. Diferença gráfica. Criação, impressão em geral, panfletos, cartões de visitas, banners, credibilidade, agilidade e pontualidade. Diferença gráfica. Rua Goiás, 1492, Loja C, Boa Vista. Telefone 3773-5341. Quando tudo parece dizer pare, podemos treinar quem precisa ser treinado, qualificar o que precisa ter qualidade, desenvolver novas maneiras de fazer produtos e novos produtos para fazer bons negócios. Podemos reduzir custo, fazer quem quer comprar se encontrar com quem quer vender, dando preferência para a indústria mineira. Se fizermos juntos, podemos fazer muito. Você se lembra da minha voz? Continua a mesma. E o meu programa? Toda sexta-feira de 22 às 23 horas. Aqui, querida. Não percam. Passar calor? Pra quê? Conheça a Frilex. A Frilex trabalha com as melhores marcas de ar-condicionado. Fazemos também instalação, manutenção e higienização. Agende o orçamento sem compromisso. 3772-4949. Consulte agora a Frilex e chega de calor. Avenida Antônio Olinto, 1022, centro de Sete Lagoas. Frilex. Você quer mudar de vida? O que você deseja ter? Mais tempo? Dinheiro? Ou liberdade? Você sonha em desfrutar um desses benefícios? Já pensou em ter o seu próprio negócio com baixo custo de investimento, dedicando apenas nas horas vagas, com altas margens de lucro? Venha fazer parte da empresa que mais cresce no Brasil. Entre em contato conosco. 98877-3688. Pensou em comprar móveis? Faça uma visita à Mobiliadora Cristelli. Completa linha de móveis de qualidade e com preços especiais. E atenção, para a promoção da semana. Cama de casal 100% MDF, apenas R$ 369 à vista. 6 vezes no cartão ou 18 vezes no carnê. Entregamos em Sete Lagoas e região. Mobiliadora Cristelli, Rua Teófilo Otoni, 1116 no centro. Telefone 3773-8918. Já de volta com o nosso Notícias do Dia. Deixa eu mandar um abraço antes de tudo mais aqui também, gente, né? Para um grande amigo meu também, gente finíssima, o nosso cinegrafista aqui. Falei da Silvana Emerick, né? Mas ele acompanha, tá do ladinho da Silvana lá, né? Sempre fazendo as melhores imagens aqui para nossa TV também. É o Guilherme Correia. Um abração para você, viu, meu amigo? Também tá aqui hoje nos visitando aqui nos nossos estúdios aqui, tá no cantinho dele ali, né? O Sr. Elias. Ô, Elias, um abração para você, tá? Ó, trabalhou aqui muitos anos com a gente na TV, né? Nosso motorista, foi de tudo aqui, né, Elias? Mas hoje tá só aproveitando a aposentadoria, sossegadinho, né? Um abraço aí para Elias, pessoal da técnica, toda a Liel, Daniel, todo mundo aí também que nos ajuda a fazer esse telejornal aqui. Bom, gente, vamos falar sobre coisa séria. Uma condutora se envolveu em um acidente tentando se livrar
de um possível assalto na madrugada de domingo. Um capotamento na Avenida Cornélio Viana, no bairro Portal da Serra, em Sete Lagoas, assustou os moradores. O acidente aconteceu após impacto na traseira de um caminhão que estava estacionado na via. O proprietário do caminhão estava em sua residência quando ouviu o estrondo da batida. Ao sair na avenida, deparou com o veículo batido e o automóvel capotado, interditando a pista. Após a chegada da polícia militar, a condutora do veículo relatou aos militares que estava indo para a sua residência quando percebeu que estava sendo perseguida por um motociclista. Com medo de ser assaltada, virou em várias ruas para despistar o piloto e quando entrou na Avenida Cornélio Viana, não viu o caminhão estacionado. A vítima ainda alegou que com a colisão bateu a cabeça, ficou confusa e saiu do carro para pedir ajuda. Ela foi encaminhada para a UPA com um inchaço na cabeça e escoriações pelo corpo. E o Partido Social Cristão, o PSC, tem sua convenção confirmada para esta semana. Alguns partidos decidiram realizar suas convenções próximo ao prazo final determinado pelo calendário eleitoral, que é 5 de agosto. Entre eles, o PSC, que está em fase de conclusão para a formação de um bloco partidário com os seguintes partidos: PMDB, PTdoB, PHS, PEN, PMN, PRB e PROS. E em conversações, mas ainda não definido, com os seguintes partidos: PSDB, PT, PSD e PSL. Com isso, o PSC está ultimando os preparativos para a sua convenção. Bem, o PSC hoje, a gente faz parte dentro de um grupo de conversação e de partidos que buscam estar se coligando para lançamento de uma candidatura majoritária única. E no caso do PSC, em termos de candidatura proporcional, hoje o PSC tem chapa completa, não vai, portanto, em princípio, buscar uma coligação proporcional. Os preparativos estão muito bem, o partido está muito bem organizado em termos de preparativos, em termos da parte organizacional e documentação, entre outros fatores aí que possam estar contribuindo para o registro de candidatura. O partido está bem organizado, nós estamos bem tranquilos dentro do processo. Até hoje ainda não tem conclusivo os nomes dos candidatos à Prefeitura de Sete Lagoas. A chapa majoritária, o PSC, esse ano não lançará candidato próprio a prefeito, mas vocês estão procurando coligar com outros partidos e apoiar algum candidato a prefeito? Como eu disse, o partido hoje faz parte de um grupo que está trabalhando já há algum tempo em torno de buscar um ideal comum em nome de uma candidatura majoritária que possa ser única. Hoje nós fazemos parte de um grupo onde o PMDB é o partido que tem a intenção de estar lançando o candidato, já inclusive como pré-candidato o ex-prefeito, Leônio Maciel, e o PSC busca trabalhar dentro desse grupo porque entende que mais do que a necessidade partidária de lançando um candidato para concorrer à prefeitura, a gente deve dar prioridade ao interesse da cidade e ao interesse comum de todos que estão participando do pleito, que é uma melhoria de Sete Lagoas. Lucas, os últimos acontecimentos a nível nacional, no que se relaciona à política e também à economia brasileira, tem feito com que alguns eleitores já se manifestem contrários a votarem no próximo 2 de outubro. Qual conselho você daria a esses eleitores que, por algum motivo, não querem ir à urna e escolher o seu representante? Primeiramente, com relação a essa questão, eu acho que eu sou um pouco divergente. Muita gente prega essa questão da ausência, um grande número aí de eleitores que vão optar por não votar, mas eu vejo que dentro desse cenário político em qual nós estamos vivendo hoje, a tendência é de uma pequena inversão dessa ordem, mesmo porque o eleitor hoje está mais consciente e ele sabe que a única forma dele estar modificando essa situação caótica pela qual o país está passando, na verdade, a sua participação através do voto. Então, eu tenho um pouquinho de divergência nesse sentido. E com relação à questão vamos dizer assim, do conselho a dar ao eleitor, é justamente nesse sentido. Aquele eleitor que não vota ou que deixa de comparecer no dia das eleições, ele, em verdade, deixa de dar a sua contribuição e parte para
colaborar para que o cenário não mude. Então é muito importante a participação do eleitor, fazendo, né, o seu papel democrático de votação, para que consiga, na verdade, estar fazendo a sua contribuição para a mudança do plano atual que nós temos aí no país. E a Polícia Militar mostrou o balanço das ocorrências dos últimos dias em Sete Lagoas. Vamos conferir. 2 homicídios e alguns assaltos. São estes os registros feitos pela Polícia Militar de Sete Lagoas nos últimos 5 dias. Esses números são menores dos registrados no ano passado neste mesmo período. A Polícia Militar tem feito suas intervenções para evitar um crescimento nas ocorrências policiais e aconselha a motoristas, trocadores e usuários do transporte coletivo em caso de assalto. Foram registrados em Sete Lagoas, de quinta até este último domingo, 2 homicídios. Para falar sobre o clima violento e também sobre a situação em Sete Lagoas, vamos conversar com o Tenente Miranda, ele que é assessor de comunicação organizacional da Polícia Militar em Sete Lagoas. Tenente, o clima de quinta até domingo esquentou um pouco em Sete Lagoas. Nós tivemos registro de 2 homicídios, né, que contam como crime violento, obviamente, é uma das cifras que deixam Sete Lagoas em situação mais complicada. Mas eu quero deixar aqui para a população que os homicídios, apesar desses 2, ainda estamos com um número inferior ao ano passado. E a nossa meta é, de fato, reduzir. Nós temos ainda um segundo semestre para enfrentar, mas os trabalhos têm dado certo, Silvana, e o número de homicídios tem reduzido em relação ao ano passado. Tenente, com relação a assalto em transportes coletivos em Sete Lagoas, esse índice abaixou, continua o mesmo? O índice está estável, mas é importante a gente colocar que o assalto a coletivos, não só em Sete Lagoas, mas em todo o estado, ele tem apresentado um crescimento preocupante. A boa notícia é que, apesar desses índices, nós tivemos nos últimos dias a prisão de um infrator que só por ele foram cometidos 8 assaltos a coletivos. Então são infratores que estão nas ruas, que cometem esses crimes, que preocupam a população, mas os trabalhos também têm nos trazido bons resultados. Foi feita a prisão desse indivíduo e de outros anteriores a eles, mas a gente continua no combate, Silvana. E quais as orientações da Polícia Militar para o motorista, o trocador e também aos usuários do transporte coletivo que já passaram por isso? Sim, a principal orientação que a gente tem a passar para essas pessoas, os usuários, tanto os usuários quanto os profissionais que trabalham em coletivos, que mantenham a calma. Você tem que se lembrar que a sua vida é mais importante do que qualquer bem e que, de pronto, na primeira oportunidade, ligue para o 190. Nós temos uma dificuldade latente nesse tipo de ocorrência que é o momento em que ocorre o fato, do momento que ocorre o fato até o acionamento da polícia, tem se passado muito tempo. A gente entende que o ônibus, que o coletivo não vai permanecer no local onde ocorreu o delito, mas que ele vai se deslocar, obviamente, mas que o acionamento seja feito o quanto antes possível com as características desses autores, que nós temos inclusive um acompanhamento, um trabalho de inteligência na identificação desses autores e temos conseguido fazer a prisão dessas pessoas quando a notícia nos chega com mais brevidade. Então mantenham a calma e na primeira oportunidade, o quanto antes, nos noticie o roubo, que as nossas guarnições já com um pré-trabalho de inteligência já tem uma certa identificação desses autores, nós temos conseguido fazer essas prisões graças à rapidez em que somos acionados. Tá? Então, a gente depende realmente de que haja essa comunicação do crime ao 190 o quanto antes, mas principalmente mantenham a calma, porque a sua vida vale mais do que qualquer bem que possa estar consigo no momento. Aí o tenente da Polícia Militar aí relatou uma coisa certa, né, gente? Não vamos tentar ser super-homem aqui não, negócio de assalto, coisa parecida aí.
Entrega, deixa o cara embora, o vagabundo lá embora lá, liga para o 190, né? Vamos fazer uma coisa que com certeza irá prevalecer, que é a sua vida, né? Vamos resguardar a nossa integridade física aí, deixar para a Polícia Militar resolver esse problema aí, que com certeza é o grande braço forte da sociedade brasileira, né? Que é a Polícia Militar em todos os estados, Polícia Civil, né? Nossos agentes penitenciários, socioeducativos também aqui de Minas Gerais, que fazem um trabalho tremendo, né, para garantir aí a segurança pública em Minas Gerais e em todo o Brasil. Mas o negócio não tá fácil não, né? Não tá fácil. Aí assaltando ponto de ônibus, é lotação, é tudo mais. A criminalidade em Sete Lagoas, a cidade, ela se coloca entre uma das cidades mais violentas do estado de Minas Gerais. Isso é uma grande verdade hoje que a gente tem que divulgar também. Sete Lagoas está muito perigosa hoje, não é? Então vamos fazer a nossa parte aí. Se você notou alguma coisa complicada, diferente aí dos dias atuais, né? Pessoas rondando sua casa de maneira suspeita, né? Tráfico de drogas e tudo mais. Vamos fazer a nossa parte e também ligar aí, fazer a nossa parceria com a Polícia Militar 190 ou 181 também, se não quiser se identificar, tá bom? Confira agora como fica o tempo e a temperatura em Sete Lagoas. Nesta terça-feira, uma massa de ar seco cobre toda a região sudeste do Brasil. E o dia vai seguir sob predomínio de sol forte, calor à tarde e sem expectativa de chuva em todos os estados. A mínima prevista é de 12 graus em Belo Horizonte e 17 graus em Vitória. Máxima de 30 graus no Rio de Janeiro e 28 graus em São Paulo. Na quarta-feira, uma frente fria avança para a região e já há condições para chuva no sul e leste do estado de São Paulo. Esta chuva pode acontecer a partir da tarde, mas o céu já fica cheio de nuvens desde cedo. Nas demais horas da região, o sol ainda vai brilhar forte e não há previsão de chuva. Os ventos vão aumentar na região e em todos os estados as rajadas podem vir com até 60 km por hora. A previsão para quinta-feira quase não indica chuva. Apenas no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro que há a possibilidade de garoa, mas que não vai acumular grandes volumes. As demais áreas vão continuar sem expectativa de chuva. E veja depois do intervalo mais uma matéria do nosso Mito ou Verdade e os índices de estupro em Minas Gerais. Daqui a pouco a gente volta. Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polave em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polave, polimento e lavação. Óticas Vitor. Armações, lente personalizada, acessórios e reparos, manutenção e orientação gratuita. Qualidade pelo menor preço. Óticas Vitor. A arte de ver. Entrega em domicílio. Rua Governador Milton Campos, 326 Centro. Telefone 3776-0294. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve.
manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Os mineiros, apesar das dificuldades, estão superando velhos desafios. Os fóruns regionais completaram 1 ano e as entregas começaram a chegar. O governo de Minas Gerais realizou encontros em 17 territórios do estado para ouvir de perto as necessidades de cada região e definir as suas prioridades. É uma alegria, através desses fóruns nós termos conseguido essas ambulâncias e assim podendo salvar vidas nessas regiões e realmente sendo um diferencial para o nosso povo. A gente vive um desafio muito grande, que é a falta de água. E quando a gente chega até o fórum para participar, para ouvir, a gente leva as nossas dificuldades, os nossos desafios, o governo ouve e coloca em prática. Com os fóruns, se inaugura um novo projeto de governar, onde a população participa e define junto com o governo as políticas para cada região. O Estado vence desafios governando em parceria com quem sabe o que precisa ser feito. Os mineiros. Minas Gerais. Governo de todos. Você se lembra da minha avó? Continua a mesma. E o meu programa? Toda sexta-feira de 22 às 23 horas. Aqui, querida. Não percam. O alcoolismo quase nunca se revela muito cedo. Se esconde na mentira, na negação, nas promessas jamais cumpridas. Enquanto nada interrompe sua escalada, vai deixando uma esteira de danos por onde passa. Por isso, o alcoolismo precisa ser visto de frente. E quanto mais cedo, melhor. Você quer mudar de vida? O que você deseja ter? Mais tempo? Dinheiro? Ou liberdade? Você sonha em desfrutar um desses benefícios? Já pensou em ter o seu próprio negócio com baixo custo de investimento, dedicando apenas nas horas vagas, com altas margens de lucro? Venha fazer parte da empresa que mais cresce no Brasil. Entre em contato conosco. 98877-3688. Bom, gente, e você não pode perder também a partir do dia 8 de março, tá? Já tá tudo certinho, tudo combinadinho aí. Nós entraremos com a programação da TV Esporte Interativo. A ETV Centro-Minas também será esporte interativo a partir do dia 8 de março. Então anota aí, tá bem? 8 de agosto, obrigado aí, viu, Daniel? Março, o que é isso? O dia que eu fui falar março aqui, 8 de agosto, tá? Não entende o que eu falei aqui errado, não. Tá bom? 8 de agosto, então teremos aí o canal Esporte Interativo para você conferir muito mais informação, muito mais esporte, mais diversidade. Só coisa boa para você aqui a partir do dia 8 de agosto, TV Esporte Interativo aqui, tá bom? E no nosso Mito ou Verdade de hoje, você vai ficar sabendo aqui, isso é uma coisa que eu sabia desde quando eu era pequeno, né? O pessoal falava assim, esse negócio de suco de beterraba acaba com a anemia, mas ninguém sabe se é mito ou verdade, né? Vamos conferir se isso é mito ou se é verdade. Suco de beterraba acaba com a anemia. Isso é mito ou verdade? Seu filho é daqueles que vira o rosto para tudo quanto é comida saudável? Então, abra o olho. Saco vazio não para em pé. Sem uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, a criança pode apresentar problemas de crescimento ou ficar anêmica. A anemia é atualmente a carência nutricional mais prevalente no mundo, sendo as crianças em idade pré-escolar, de 2 a 6 anos, as mais afetadas. A deficiência de ferro é a principal causa da maioria das anemias.
e é causada por uma alimentação pobre em ferro ou pela má absorção do ferro pelo organismo. Sintomas como cansaço, fraqueza, tontura, dor de cabeça, desmaio, falta de fôlego e de apetite, palidez, insônia, desânimo são comuns nas pessoas anêmicas. Crianças, adolescentes, idosos, pacientes de câncer e outras doenças, atletas e mulheres grávidas, em idade reprodutiva ou que estejam amamentando, precisam redobrar os cuidados com a alimentação. Geralmente, essas pessoas precisam de uma dose extra de ferro, seja porque existe uma demanda maior ou porque o corpo tem dificuldade em absorver a quantidade normal. Verduras folhosas de cor escura, carnes vermelhas, feijão, lentilha e cereais são alimentos ricos em ferro e devem fazer parte da nossa alimentação no dia a dia. Mas e o suco de beterraba? Será que ele acaba mesmo com a anemia? A beterraba é rica em vitamina C e outros minerais. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o ferro não é o seu forte. Uma xícara de beterraba ralada tem menos de 1 miligrama de ferro. Já um bife pequeno de fígado de boi tem, em média, 8,5 miligramas. A quantidade de ferro presente na beterraba, portanto, é pequena e insuficiente para combater a anemia. E de onde veio essa ideia de que suco de beterraba acaba com a anemia? Não se sabe. O mais provável é que isso tenha vindo da comparação entre a cor roxa da beterraba e o vermelho do sangue. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O tratamento da anemia depende do tipo, da causa e da gravidade. Em casos leves, uma simples mudança na alimentação pode resolver. Em outros, o médico pode receitar suplementos alimentares ou remédios. E nada de tomar medicamentos sem orientação médica, ok? Se você ou seu filho anda pálido, se sentindo fraco, sem apetite e com dificuldade de concentração, procure uma unidade de saúde próxima à sua casa. A equipe vai orientá-lo e o médico dará o melhor encaminhamento para seu caso. A alimentação saudável é fundamental para que as crianças cresçam e se desenvolvam de forma adequada. E para evitar que a anemia bata a sua porta, coloque no seu prato alimentos frescos, saudáveis, variados e coloridos, ricos em vitaminas e minerais. Agora você já sabe, esse negócio de que suco de beterraba acaba com a anemia é mito. Mas nem por isso a beterraba deve ser deixada de lado. Cuide de sua alimentação e fique esperto. Tá aí mais um mito ou verdade. Essa aí, eu vou falar com você, eu pensei que o suco de beterraba realmente combatia aí a anemia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você, Elisa, aqui que tá, né, aposentado agora e tá aí, falou comigo antes de começar o jornal. Não, esse é verdade, viu, Paulo? Esse negócio aí da anemia aí, do suco de beterraba, combate. Não é nada disso, viu, seu Elias? Tá conversando demais aí, viu? Um abração pra você. Olha, vamos falar sério aqui agora também, gente. Nos 5 primeiros meses deste ano, 438 mulheres foram vítimas de estupro no estado de Minas Gerais. Mais da metade das vítimas são crianças e adolescentes com até 18 anos. Garantir atendimento adequado e incentivar a denúncia são os desafios dos profissionais que acolhem essas vítimas. Vamos conferir. A cada 11 minutos, uma mulher sofre estupro no Brasil. Esses são os casos denunciados. A falta de acolhimento adequado, somada a uma cultura de culpa, afasta as mulheres das medidas legais e, o pior, das medidas de saúde. A primeira preocupação que nós devemos ter quando uma pessoa vive uma situação de violência é a atenção à saúde dela. Por isso nós entendemos que, nesse momento, a saúde é uma coisa fundamental. Ela tem medicamentos a tomar, exames a fazer, e isso tem que ser feito dentro do período mais curto possível. Quanto mais rápido fizer, menos danos ela vai ter. O serviço de emergência funciona 24 horas e inclui coleta de material biológico para exame de DNA. Isso contribui para que o agressor seja identificado.
Atendimento ginecológico, exames de sangue, aplicação da vacina de hepatite B, indicação de antibióticos para evitar doenças sexualmente transmissíveis. O atendimento preconizado pelo Ministério da Saúde sugere o acompanhamento dessa mulher por no mínimo 6 meses, para que ela dê conta de encontrar uma compreensão de tudo que ela viveu. Depois de garantir a saúde, é hora de cuidar para que outras mulheres não sofram a agressão. A denúncia faz parte desse processo. Somente com essa autorização da vítima, nós podemos instaurar o inquérito policial, o procedimento investigativo, para apurar a autoria e materialidade e, assim sendo, conseguir êxito na condenação do autor. Em Minas, crianças e adolescentes são os principais alvos de estupradores. Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que nos 5 primeiros meses deste ano, mais da metade das 438 vítimas notificadas estão nessa faixa etária. A denúncia de um estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro provocou comoção no país. A revolta foi exposta nas redes sociais. Políticos e autoridades também reagiram. O Senado aprovou um projeto de lei que prevê pena mais rigorosa para o chamado estupro coletivo, que é cometido por 2 ou mais pessoas. O caso ocorrido no Rio de Janeiro, ele movimentou o Congresso Nacional, movimentou a sociedade como um todo, para que as pessoas passassem a olhar de uma forma diferenciada para o cometimento de estupro, para o crime de estupro. E quando se fala em estupro coletivo, ele promove na vítima ainda um grau de reprovabilidade e de trauma muito maior. Por isso, ele merece uma atenção do Legislativo, que seja para tornar um crime um tipo específico, um artigo específico no Código Penal, ou que seja para promover um aumento de pena de 1 terço ou 2 terços. Tá, então, né, gente? É um dos crimes mais pavorosos que o ser humano pode cometer, é o crime do estupro, né? Você violar o corpo de uma outra pessoa, né? E aqui em Minas Gerais, como você pode observar aí também na reportagem, mais de 54% dentre as vítimas estão crianças e adolescentes. Como é que uma pessoa pode fazer isso com uma criança, né? Isso é uma falta sei lá o nome, né? Gente, vou embora, um abraço para todo mundo, lembrando que hoje, às 7h30 da noite, tem o nosso jornal também, tá? A reprise do nosso telejornal, e você pode entrar em contato com a gente também, tá bom? Aí, ó, o telefone apareceu, 37746802, ou também aí, ó, Facebook /TV Centro Minas, e um abração para você, ficamos por aqui, e a gente volta amanhã, meio-dia, ao vivo. Tchau, tchau!